Amém? Essa noite o tema é: essa é a sua geração, mantenha o foco. Observe qual o momento ideal para cumprir o chamado de Deus. Essa é a sua geração, mantenha o foco e observe qual o momento ideal para cumprir o chamado de Deus. Amém? Queria falar um pouco sobre Daniel 3, que não é o texto base, mas eu preciso falar sobre ele, sobre esse capítulo, onde o povo de Israel ele é capturado e várias coisas tinha ali, tinha riqueza, tinha ouro, tinha prata, mas esse capítulo ele não deixa em evidência prata, ouro, não deixa nenhuma riqueza. Ele vai deixar em evidência os jovens de Israel que foram capturados para ser levados pelo povo que tinha vencido aquela guerra. Ou seja, o que ele deixa em evidência é que a mente daqueles jovens, ele era mais precioso do que a prata e o ouro. E o tomador da guerra, aquele que venceu, ele tem essa visão. Ele, por si mesmo, ele dá a confiança a homens dele para capturar aqueles jovens. Jovens de boa aparência, jovens versátil, que fosse inteligente e com a capacidade intelectual para exercer alguma função no seu palácio. E por que eu estou falando isso? Já já nós vamos compreender completamente. Eu não quero falar que todos têm que ser belos, tem que falar mais de um idioma. Não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que o jovem, ele tem a sua mente por preciosa, mais do que a prata e o ouro. Amém? Toda geração tem algo específico de Deus sobre ela. O chamado é divino e os talentos e os dons estão à disposição de todas as gerações que o buscam. Repetindo, toda geração tem algo específico de Deus sobre ela. Os dons e os talentos estão à disposição sobre todos aqueles que o buscam. Todas as gerações, em diferente escala, ela tem um chamado de Deus específico. Os dons e os talentos sempre estão lá, à disposição daqueles que o buscam. Amém? Por isso não existe idade mínima, nem idade máxima para compreender e servir a Deus. Não existe idade mínima, nem existe idade máxima para compreender e servir a Deus. Não existe uma idade, não, meu filho é muito novo. Não, esse menino é muito novo, essa menina é muito nova. Não existe. Não, esse aqui está passado do ponto. Já passou dos 40, dos 50, dos 60, dos 80. Entendeu? Quando você vê que Sara deu à luz com a idade que ela tinha, você pode compreender mais ou menos que para se cumprir o propósito e a vontade de Deus, não se tem limite de idade. Se tem o poder e o querer de Deus para fazer com que aquela pessoa que quer cumprir, cumpra a vontade de Deus. Por que eu falei que quer cumprir? Porque Deus ele quer, mas o homem tem que permitir, porque Deus não obriga e não força ninguém a fazer aquilo que não quer. Posto isso introdutoriamente, nós vamos abrir em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 23. 1 Samuel, do 23, do 21 ao 23. Diz assim:
E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. Vamos começar sobre Samuel, que antes de nascer já estava prometido a fazer algo para Deus. Aí você pode pensar, o bichinho não tinha nem culpa. Não, ele nasceu, ele foi concebido, foi gerado para um propósito. Ele cresceu, nasceu e começou a crescer, mas a mãe dele tinha a convicção de quem ele era e do que ela tinha prometido a Deus. E aqui nesses versos que eu li, ele está dizendo claramente que Elcana, ele subiu ao Senhor para poder prestar sacrifício e para poder adorar a Deus. E Ana disse: esse ano eu não vou. E ela não perdia a adoração. Ela disse: esse ano eu não vou. Porque ela tinha a consciência que se ela fosse, ela teria que deixar Samuel. Então ela disse: eu vou primeiro desmamar o meu filho. Depois que ele for desmamado, então eu subirei e ele ficará lá para sempre. O primeiro tópico é o chamado de Samuel, o menino que foi entregue ao Senhor quando foi desmamado. Ponto. 1a diz o seguinte: filhos são desmamados e entregues ao serviço de Deus. Aí aqui vai mais para os pais do que para os filhos. Nós vemos aqui nessa passagem da Bíblia que todo homem, para servir a Deus, ele tem que ser desmamado. Como assim desmamado? Aqui era o leite mesmo que ele tinha que deixar, mas aqui é no sentido de que para os nossos filhos servirem a Deus, vai chegar um momento que nós temos que tirar ele da nossa alimentação ou da nossa proteção e confiar ele ao Senhor. Confiar ele a fazer a obra de Deus. Eu não posso prender o meu filho, você não pode prender o seu filho ao ponto de que ele não sirva a casa de Deus ou sirva o propósito de Deus sem que ele faça com excelência. Eu preciso ensinar? Sim, preciso. Todos vão ser Samuel? Não vão viver no templo 24 horas que nem Samuel. Mas ele precisa exercer o chamado dele em serviço na presença de Deus. E para isso ele tem que ser desmamado. Ele tem que ser entregue na mão de Deus para que ele possa fazer aquilo que Deus o chamou. E para que a nossa geração ou essa geração ela tenha êxito na presença de Deus, ela precisa ser desmamada. Ela precisa ser um pouco apartada para poder servir a Deus. Porque eu falei que não existe idade mínima nem idade máxima. Porque muitas vezes você pode olhar para o filho de John e dizer: ele é muito pequeno para fazer a obra de Deus. Você pode olhar para outra criança, para Nicolas, para todos que estão aqui, e dizer: ele é muito pequeno para pegar um compromisso e uma responsabilidade na obra de Deus. Mas nós vemos aqui que havia um menino chamado Samuel, que ele tinha acabado de parar de mamar. E mesmo assim, ele foi cumprir a vontade de Deus em sua vida. Talvez o meu filho ou o seu filho, ele ainda não disparou de Deus, porque eu não desmamei, porque eu não o libertei, porque eu não soltei para fazer aquilo que Deus quer. Então, quando ele for fazer, ele vai fazer em passos curtos e lentos, porque ele ainda vai estar aprendendo depois de grande.
E depois de grande ele não vai ter a mesma energia, ele não vai ter o mesmo pique, ele não vai ter a mesma capacidade de assimilação do que Deus quer, assim como é no mundo secular. Uma criança dessa, se ele pegar um celular, ele aprende coisas mais rápido do que eu posso aprender. A mesma coisa é no reino de Deus. A mente dele é fresca, a mente dele ainda está recebendo informações. Então, quanto mais cedo ele conhecer de Deus, quanto mais cedo ele ouvir de Deus e de servir a Deus, ele vai aprender mais rápido e com mais velocidade do que eu aprendi. 1b diz o seguinte: pais não retenham seus filhos, cumpram a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos não pertencem a gente. Deus ele nos confiou para criar e educar. E que nós devemos entregar a Deus para que eles possam também servi-lo. Para que ele possa servir a Deus. Então, se eu reter o meu filho de ir à casa do Senhor, por qualquer motivo, não porque ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um doutor, ele vai ser um advogado, beleza, mas para ele ser um bom advogado, um bom doutor, para ele ser um bom juiz, ele tem que estar na presença de Deus e ter no mínimo o temor do Senhor, para que ele seja um bom homem, um bom pai, um bom filho, um bom cidadão. 1c diz o seguinte: filhos não são obrigados a realizar os sonhos dos pais, nem tampouco exercer os ministérios que os mesmos projetaram, mas sim o de Deus. Parece que eu não vim falar para os filhos, não foi? Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só escrevi. Os filhos não são obrigados a realizar os sonhos dos pais, ou exercer os ministérios que os pais projetaram. Ah, não, eu queria ser um grande profeta, então meu filho vai ser um profeta. Não. Ele tem que se alinhar com Deus e descobrir em Deus o que Deus quer para a vida dele. Exemplo, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele era da linhagem de um sacerdote, e o pai dele era sumo sacerdote, que servia na casa de Deus dia e noite. A tendência, segundo a lei dos levitas, que era da tribo de Levi, e segundo a ordem de Deus, o que estava lá escrito, era para que Jeremias viesse suceder o seu pai, como seu filho único ou seu primogênito. Mas não foi assim que Deus fez na vida de Jeremias. O pai de Jeremias, ele era sumo sacerdote, mas Deus chamou Jeremias para ser profeta no meio da sua geração. Ele não foi obrigado a seguir o ministério que o seu pai tinha, somente porque era do seu pai. Eu não estou dizendo que o seu filho não pode seguir o seu mesmo ministério, ele pode, mas se for de acordo com a vontade de Deus. Se não for, ele tem que descobrir em Deus qual é o seu chamado. E graças a Deus que Deus chamou Jeremias nesse tempo para ser profeta, porque se ele fosse sacerdote nesse tempo, ele ia se submeter à corrupção e a um jugo de um povo que não estava cumprindo mais a vontade de Deus. Então Deus olhou para o coração de Jeremias e disse: essa é uma geração diferente, eu não vou fazer dele um sacerdote, eu vou fazer dele um profeta, e ele vai falar aquilo que está na minha boca. E assim Jeremias o fez. Amém? 1d diz o seguinte: filhos são bênçãos. Filho são bênçãos. É uma dádiva de Deus. Com isso, não pode gerar contendas nem briga. Esse é mais complexo um pouquinho, mas eu tenho que falar. Filho é bênção e é uma dádiva de Deus, é um presente. Com isso, o pai e a mãe, ele não pode brigar por conta do filho. Ele é uma bênção, ele é uma dádiva. Temos que buscar em Deus qual é a vontade de Deus para os nossos filhos. E eles não podem ser um motivo de uma discussão ou de uma dissensão. Eles têm que ser disciplinados e orientados. E os pais
que são os cabeças da casa. Segundo a Bíblia, o homem é o cabeça e a mulher é a sua auxiliadora, andando lado a lado com ele, é quem comanda a casa. Então o filho, ele não pode ser esse motivo de fazer com que a vontade de Deus ele não se cumpra sobre aquela casa, sobre determinado lar. O filho, ele não pode se sentir que ele tem esse poder, ou ele não pode ter esse poder. O poder dele é representar a vontade de Deus na vida do casal, cumprindo a vontade de Deus, que é multiplicai e enchei a terra de povos, e fazei com que se cumpra a vontade de Deus, exercendo um ministério e uma função de Deus. A partir do momento em que um dos dois ele abre e o filho ele se torna uma arma para um dos dois, então nós estamos fugindo da vontade de Deus. Quantos compreenderam? Levanta a mão. Amém? Tirar do bolso que está vibrando muito aqui. Filhos, não deixe de acender a lâmpada da casa do Senhor, ainda que a geração anterior não tenha mais visão, ou não compreenderam o verdadeiro chamado de Deus em suas vidas. Gabriel, Ana Laura, João Lucas, escutem o que eu estou dizendo. Filhos, não deixem de acender a lâmpada de Deus na sua casa, ainda que a geração anterior ela não compreendeu qual era a vontade de Deus em suas vidas. Como assim? No tempo de Samuel, vai estar escrito em Samuel 3:2, vai dizer que o profeta Elias não tinha mais visão, a visão dele escureceu, a visão do profeta Eli escureceu, e eles não faziam mais aquilo que era ordenado. Os filhos do profeta Eli, eles eram barderneiros, eles não cumpriam aquilo que era para o filho do sacerdote cumprir, que era fazer a expiação do sacrifício, levar o fogo, dar a melhor parte para Deus. A Bíblia vai dizer que, além deles não prestarem atenção nisso, eles ainda iam com garfo, pegavam a melhor carne que tinha e tomava para si. E a Bíblia ainda vai relatar que os homens tentavam inibi-los e eles falavam: se você não me der essa carne por vontade própria, eu vou tomar à força. Então aqui nós temos o exemplo de homens que eram para estar dando para outros homens que vieram depois dele uma visão de Deus, cujo foi estabelecido na sua palavra, Natanael. Mas eles não tiveram. Mesmo assim, Samuel, ele não deixou de acender a lâmpada de Deus, ele não deixou de acender o candelabro, o menorá. Ele ia lá e acendia todos os dias, que o filho de Eli não fazia mais. Ele todo dia ia e botava fogo ali naquele local e dava zelo à casa do Senhor. Ele não deixou de fazer, mesmo sem ter a referência da geração anterior. Eu não estou dizendo que nós não temos referência, mas eu estou dizendo que mesmo que não tenhamos, nós temos que fazer. Porque Samuel não tinha, mas ele cumpria aquilo que Deus tinha determinado. Eli não tinha mais visão, mas Samuel tinha visão. Ora, você disse que Samuel era um menino? Samuel era um menino. Por isso que eu digo, não tem idade mínima e não tem idade máxima. Samuel, apenas um menino, ele conseguia ouvir a voz de Deus. A primeira vez deu trabalho para ele discernir, mas depois a Bíblia diz que ele acostumou a ouvir a voz de Deus. Deus trabalho não é que ele não ouviu, ele não discerniu. Então o profeta Eli teve que ser interrompido 3 vezes no seu sono, para poder também compreender que era Deus querendo falar com Samuel. E Samuel conseguiu discernir a voz de Deus e se acostumou com ela. Então o meu filho e o seu filho, por mais que ele seja menino, por mais que ele seja uma criança,
ele tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, mas possa ser que ele não esteja ouvindo essa voz, porque ele não teve alguém para dizer. Possa ser que Deus esteja falando com você, e quando ele falar de novo, diga: eis aqui o teu servo, fala, pois ele te ouve. Quando a gente fala em entregar os nossos filhos a Deus, também não é largar de mão, entendeu? É instruí-los naquilo que a palavra ensina, em tudo aquilo, até em ouvir a voz de Deus. Porque se eles não aprenderem a ouvir a voz de Deus, eles vão ouvir outras vozes. E as outras vozes, ela não é mansa, ela não é educada, e ela não bate na porta do coração. Quando ela sai, ela já fez estragos. Samuel nasceu em meio a uma geração meio que perdida. Ele nasceu numa geração que o profeta, o sacerdote Eli, e profeta também, ele não tinha discernimento de uma mulher que estava orando para uma mulher que estava embriagada. Ele já não tinha esse discernimento de uma mulher que estava orando para uma mulher que estava embriagada. Mesmo assim, Deus é misericordioso e cumpre com a sua palavra. Ele cumpre com a sua palavra. Qual foi a parte de Ana nessa história? A parte de Ana foi apenas entregar o seu filho a Deus e falar a Deus o que ele teria que fazer na sua casa. E Deus assim honrou a sua palavra, dando a ela um filho, e um filho de excelência. O contato foi pouco, mas foi um filho de excelência. Mas a Bíblia diz que todo ano ela bordava uma roupa sacerdotal, né? Mesmo ele sendo pequeno, e levava para ele quando ela ia adorar o Senhor. Ela fazia essa roupa e ia entregar para que Samuel pudesse estar vestindo. Isso também nos declara que, apesar de Deus cuidar dos nossos filhos e a gente entregar nas mãos deles, a gente tem que alinhar, confeccionar sua roupa de adoração e ensinar que a roupa dele tem que ser trocada e que ele tem que ser apresentado diante de Deus vestido com aquela roupa de sacerdote, de adorador, de ministrador, com a roupa de quem está servindo na casa de Deus. Aqui eu não estou falando de vestes físicas, eu estou falando de uma veste espiritual. Nós temos esse dever e essa obrigação também diante de Deus. O tópico 2 vai falar da geração de Davi. A geração de Davi, ela passou a de seus irmãos, ela passou a geração dos guerreiros de Saul e de guerreiros bem treinados. Como assim a geração de Davi? Davi também era um menino. Davi era um menino. Davi era um menino e a geração dele, ele passou a geração de seus irmãos, que eram mais velhos, eram guerreiros bem treinados. Ele passou a geração de todos os guerreiros de Saul, que também eram bem treinados. E Deus o usou porque ele se colocou diante de Deus. 1 Samuel capítulo 17 vai contar essa história de Davi. Que quando ele colocou o seu coração diante de Deus, Deus o procurou. Deus o procurou. Como assim Deus o procurou? Deus disse, profeta Samuel, sobe à casa de Jessé e lá eu te mostrarei o novo rei de Israel. Mas quando Davi vem nessa passagem aqui, como um menino, ele não vem como um rei. Ele não vem com coroa, ele não vem com espada, ele vem como um menino trazendo um recado. Nos nossos dias de hoje, como é que a gente chama ele? Garoto de recado. Ele subiu como um garoto de recado. Olha aí, Davi, sobe aos teus irmãos, leva pão, leva queijo e pergunta se eles estão
bem. Talvez eu e você, ou você que se acha apenas um garoto de recado, sobe e diz assim para ele, mas possa ser que numa dessas viagens você encontre um homem chamado Golias, confrontando o seu Deus ou confrontando a sua fé. E aí você vai ter que despertar, que nem Davi foi despertado, porque lá no pasto onde ele estava cuidando das ovelhas, ele já tinha matado um leão e uma ursa, né? Mas ele nunca tinha se deparado com um homem dizendo que o Deus de Israel não existia, que ele ia exterminar o povo de Deus e que ali não haveria nenhum guerreiro que pudesse desafiá-lo. Então aquele garoto que costumava dar-se com ovelhas e com animais, agora ele se dá com outro homem, para não falar um nome, com um homem muito selvagem, afrontando o seu Deus. E quando ele sente que aquilo é uma afronta ao seu Deus, então a sua geração, ela ultrapassa a de seus irmãos, que são guerreiros bem treinados, ela ultrapassa todos os guerreiros de Davi ou de Saul, e ela é superior a um homem que não era apenas gigante. Aqui tinha uma cultura. Esse homem chamado Golias, Natan, ele era campeão olímpico. Ele era um cara extremamente treinado e extremamente adestrado. Ele era chamado uma máquina de matar. Como assim? Todos que se colocavam na frente dele, ele exterminava. Ele era treinado, ele era o melhor do seu povo e ele era o melhor por toda a guerra que ele tinha passado. Então, quando você vê dizer que Davi derrotou Golias, ele não derrotou apenas um gigante, ele derrotou o melhor gigante que tinha para guerrear. E por que falar em Davi nessa geração? Porque nós estamos falando em homens que com idade pouca, eles derrotaram pessoas e superaram homens que, apesar de ter muita idade e de ser bem treinados, eles não ouviam mais a voz de Deus. E é um processo natural. Eu não estou aqui querendo comparar gerações, nem substituir uma pela outra. É um processo natural. Um dia, todos aqui que já estão com a idade para frente, a gente vai amadurecer, vai avançar. E se os nossos filhos, os nossos netos, ou aqueles que chegarem depois, não souberem ouvir a voz de Deus, ou não souberem servir a Deus, quem vai servir? Quem vai estar sentado nesses bancos? Quem vai recepcionar? Quem vai tocar a mídia? Estão compreendendo? Vocês precisam entender que a sua geração, ela tem que superar a nossa geração. Ela tem que superar a nossa geração. Porque a Bíblia diz que a segunda geração, ela corre mais do que a primeira. A segunda geração corre mais do que a primeira. Um paralelo. Abraão com Sara tem um filho, que é o da promessa. Isaac tem 2 filhos. E Jacó tem quantos filhos? 12. Então a primeira é superada pela segunda, a segunda é superada pela terceira, e assim tem que ser. A sua geração, ela tem que fazer aquilo que a minha não fez. Não é obrigado, não estou botando pressão em vocês não, viu, Dioninho? Mas a geração de vocês, ela tem que compreender aquilo que Deus quer para você, para que o avivamento que eu não experimentei ou que eu não avivei em outras pessoas, vocês possam avivar. Porque quem acendeu a lâmpada do Senhor não foi os filhos de Eli e nem foi a geração do filho de Eli. Quem acendeu a lâmpada do Senhor foi o filho de Ana, que não tinha expressão e nem tinha destaque naquela sociedade. E que, apesar de estar orando, foi confundida com uma embriagada. Mas foi aquele garoto que todo dia ia lá e acendia a lâmpada
a lâmpada do Senhor. E o filho de Jessé, que também, como nós já vimos, ele tinha um traço de rejeição pela família. A Bíblia não diz que ele se sentia rejeitado, mas ele tinha traços de rejeição. É quem supera a geração dos seus irmãos e é quem supera a geração de guerreiros formados e guerreiros valentes. No terceiro, eu vou falar sobre a geração do rei Josias. Ela vai estar em segundo livro dos Reis, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. A geração do rei Josias. A geração do rei Josias venceu todas as barreiras. O mesmo começou a reinar com 8 anos de idade. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Se não me falha a memória, vai estar escrito no capítulo aí, no versículo. Ele reinou por 32 anos. E a Bíblia vai dizer que ele foi um rei íntegro, justo e reto. Apesar de ter tomado o trono com pouca idade. Devia ter alguém responsável por ele. Mas ele reinou com 8 anos. O mais novo aqui tem quantos anos? 6, 7. Josias reinou com 8. Fábio Gabriel, tem quantos anos? Tem quantos anos? 10. João Lucas, tem quantos anos? 7. Ana Laura, tem quantos anos? Tem quantos anos, filho? 6. Eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei na última célula. Na idade de vocês, Samuel estava ouvindo a voz de Deus, e na idade da maioria de vocês, Josias estava reinando sobre o povo de Israel, e Davi estava derrubando gigantes. Ah, mas você está falando que você não fez isso. Não, mas a Bíblia está dizendo que eles fizeram. Se eles fizeram, vocês também são capazes de fazer. De ouvir a voz de Deus, de reinar sobre um povo e de derrubar um gigante. Vocês são capazes de ouvir a voz de Deus, de reinar sobre um povo e de derrubar gigantes. Independente da idade, independente do tamanho. Deus, Ele chamou a sua geração, a minha geração e a sua, mas a vez é da sua, para ouvir a voz de Deus, governar sobre os homens e derrubar gigantes. Não se esqueça também que Davi, depois que derrubou os gigantes, ele também governou. Quantos estão entendendo? Levanta a mão. Amém? A segunda geração corre mais do que a primeira. Com quantos anos você quer acender a lâmpada da casa do Senhor? São perguntas retóricas. Vocês não precisam responder. Com quantos anos você quer acender a lâmpada da casa do Senhor? Pensa aí e responda para você mesmo. Com quantos anos você quer acender a lâmpada da casa do Senhor? Para nós, os pais, que já ouvimos no início, vale para a gente também a pergunta. Que Gideão, quando foi chamado, ele também já tinha idade. Abraão tinha idade. Outros homens tinham idade. Moisés tinha idade. Se eu não me engano, 80 anos, não era, Ju? 40 de Egito, 40 de deserto. Mais ou menos isso para mais. Com 80. Não tem idade mínima e não tem idade máxima. Não tem idade mínima e não tem idade máxima. Agora me veio algo na mente. Se Josias reinou com 8 anos de idade, como era a cabeça do povo de Josias, que era reinado e governado por uma criança? Como seria a minha e a sua cabeça se um adolescente desse pegasse o microfone e começasse a receber algo de Deus e começasse a dar comando
e vozes para a gente em que nos estivesse nos guiando no caminho correto. Será se eu iria resistir? Será se eu iria aceitar? Será se eu iria compreender que é algo vindo de Deus? Um menino desse começar a orar e a presença de Deus se manifestar e tomar as nossas vidas e as nossas mentes, será se eu iria compreender? Eu iria aceitar? Com qual idade você quer derrotar os seus gigantes? Com qual idade você quer derrotar os seus gigantes? Aí é que eu não sei qual é o seu gigante, só você vai saber. O gigante do povo de Israel não era nem de Davi, o gigante do povo de Israel era Golias. Ele, representando Deus, foi e derrotou Golias. Mas qual é o seu gigante? Medo de falar no microfone? Medo de se expressar em público? Para governar você tem que se expressar em público, né? Medo de fazer algo e ser repreendido, mesmo você tendo a convicção de que está certo e que Deus falou para você? Qual seria o seu gigante? Cada um sabe qual é o seu gigante, qual o seu temor e qual o seu medo. Qual seria o seu gigante? Ministrar sozinha? Eu não apontei. Qual seria o seu gigante? Davi o derrubou ainda garoto. E eu acredito que eu e você, 43, não precisa dizer o seu, estou dizendo o meu. Ainda tenho vários gigantes, ou muitos gigantes para ser derrubado que ainda não derrubei. Com quantos anos você quer reinar e governar? Com quantos anos? Fábio Gabriel e João Lucas. Com quantos anos vocês querem governar e reinar? Diego e Alberto. Com quantos anos? Vocês querem ministrar a palavra de Deus? Vocês querem abrir a sua boca e dizer: Jesus morreu por você, para que você possa ter a sua salvação, e se você aceitá-lo hoje, você vai subir com ele para o céu. Com quantos anos você quer ministrar outras vidas e falar para ele que há um futuro melhor? Como Jeremias disse: bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Oi, Ana Laura. Com quantos anos? 8? 22? Ixi, 20? É melhor Deus apressar o seu projeto, viu? Sua geração pode fazer a diferença. Ela vai fazer a diferença. Sua geração pode fazer a diferença e ela vai fazer a diferença. Por que eu digo isso? Porque a minha andou até um determinado ponto. A sua ela tem que andar, ela não pode parar, porque se ela parar, o propósito ele não anda, ele não se cumpre. E eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Se você não fizer, Deus bota outro e ele vai e faz. Porém, você tem que fazer, porque Deus escolheu a você para cumprir esse propósito. E se ele lhe escolheu, é porque ele lhe vê como um homem capaz, não em si mesmo. Ele lhe vê como um homem capaz, como um homem que pode fazer aquilo que ele determinou no coração dele, para que você o cumpra.